amigos, boa noite. Boa noite. Ótima noite para todos nós, excelente noite. Possa Jesus, mais uma vez, como sempre faz, continuar nos iluminando e nos abençoando com a sua infinita luz, com muita alegria. E essa espiritualidade bendita, né, meus amigos, possa encontrar nos nossos corações um terreno fértil, uma mente receptiva, cheia de boa vontade, para que a gente possa cuidar aí com muito carinho das sementes que nosso amado Evangelho tem para nos oferecer. Mateus 7, versículo 7. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque a todo aquele que pede, encontra, que busca, acha, que bate, se abre. Porque, veja bem, se um filho pedir a vós pão, qual é o pai que vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, por acaso daria serpente? Ora, se vós, com todas as suas dificuldades, sabeis das coisas santas, quiçá Deus que está nos céus e sabe das nossas necessidades. Então, tratemos uns aos outros como gostaríamos de sermos tratados, porque assim é a lei e os profetas. Termina Mateus o seu versículo 12. É a continuidade, meus amigos, do grande sermão da montanha. Uma das partes mais extraordinárias do Evangelho. Olha, um monte de significado para poder ajudar a gente a viver com um pouco de lucidez. Nos idos dos anos 30, quando o nosso amado Chico tinha começado a trabalhar com o Espiritismo, tinha começado a desenvolver sua mediunidade extraordinária, tinha acabado de lançar Parnaso de Além Túmulo, começava ali nos idos a trabalhar juntamente com Cartas de uma Morta, um livro maravilhoso da sua mãezinha, Dona Maria João de Deus. Aconteceu um ato inesperado. O irmão do nosso Chico, José Xavier, que era o irmão mais velho dele, que ele amava muito, se dava muito bem, acabou desencarnando, a princípio, de uma maneira muito inesperada. Para quem conhece a história, sabe que ele teve um colapso, ficou quase que em coma, e de um dia para o outro o destino dele foi resolvido diretamente pelos amigos espirituais. Segundo estava registrado no mundo kármico, ele teria que ficar 11 anos em cima de uma cama para poder se libertar de karmas assumidos no passado, mas pela intercessão do Chico, junto a Emmanuel e ao Dr. Bezerra de Menezes, eles conseguiram amenizar junto aos karmas da vida maior a prova do seu irmão, e a recompensa dele foi desencarnar naquele momento. Olha que recompensa boa. Cuidado, você vai rezar para alguém, que a gente sempre fala, né? Mas, Senhor, dá uma recompensa, ajuda meu parente. Cuidado, às vezes o desencarne é a resposta. É sério, o povo acha que é brincadeira. É sério, é sério. A melhor coisa que podia acontecer, a pessoa que ficou 11 anos pendurada numa cama lá, sofrendo, foi abreviado. Mas lógico que aquilo trouxe um monte de dificuldades práticas da vida material para o Chico. Primeiro, quem que ia ajudar ele no Luiz Gonzaga? Já que o irmão era o braço forte, era que cuidava das multidões, conversava com as pessoas. Segundo, com a parte financeira em casa, porque a situação era muito complicada. E logo no mês seguinte, ao desencargo do irmão, o primeiro desafio material, a conta de luz estava vencida, estava prestes a ser cortada. E ele não tinha a menor ideia do que ia fazer. Chico ainda muito jovem, o pai com muitas dificuldades financeiras, vendendo lá os bilhetinhos dentro da Loteria Federal, que não davam dinheiro. E meu Deus, e agora? E a irmã aparece. Que foi, Chico? Está aí, agoniado. Mas eu estou com uma dificuldade grande, porque meu irmão aqui cuidava dessas coisas, e agora que ele desencarnou, eu não sei o que eu faço, tem essa conta para vencer. Chico, ore. Não perca a fé, meu filho. E Deus há de nos iluminar de alguma forma, mas continue fazendo sua parte, encontrando trabalho para ter dinheiro. E o Chico, tudo que ele tentou, nada funcionou, mas fez a parte dele. O que aconteceu? De repente, quando o Chico já tinha perdido as esperanças, bate na porta da casa deles um senhor que vinha, olha que engraçado isso,
do meio rural de Pedro Leopoldo. Presta atenção, Pedro Leopoldo. Entenda, né? Pô, década de 30. Já era miúda, né? Você imagina o meio rural de Pedro Leopoldo. Na década de 30, chega um senhor na charretinha, bate lá na porta, e aí ele fala: olha, eu vim aqui procurar o seu Chico. Sim, sou eu, né? Chico muito jovem ainda. Eu vim aqui trazer um dinheiro para vocês. Dinheiro para mim? É, o seu irmão havia, né, feito uma bainha, encomendado uma bainha de couro, e eu não tive oportunidade de pagá-lo, estava sem dinheiro à época. Quando eu soube que ele faleceu, eu vim aqui honrar com a minha dívida. E na hora que o Chico conta, 11 contos de réis. Olha que coincidência, exatamente a mesma quantia do valor da conta de luz. E aí começava a saga de Chico Xavier entendendo como o mundo superior trabalha. Só nos ajuda se dermos o primeiro passo. Sem primeiro passo não acontece nada. E não adianta, porque é sempre assim. É sempre assim. Às vezes a gente fica esperando as coisas acontecer para ter fé. Esse é o grande erro do homem, né? Porque não vai acontecer nada. É tendo fé que as coisas acontecem. A gente tem que mostrar para Deus, para a natureza, para a nossa própria consciência, que nós estamos realmente, meus amigos, comprometidos com aquilo que a gente deseja tanto viver. Ou seja, a maioria de nós faz tudo errado. Quando a gente pega esses líderes, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a espiritualidade superior nos mostra, você vai fazer um checklist e fala: meu Deus, estou fazendo errado. Vocês vão ver, hoje nós vamos conversar sobre isso. Você fala: então é por isso. Então é por isso que a coisa não sai do jeito que eu quero. Depende. Gente, falar sobre a nossa capacidade de pedir em oração com fervor, com prece, com fé, é falar de uma das mais extraordinárias capacidades humanas de criar o seu destino. Deus nos fez coautores da nossa existência. O Senhor da vida nos deu livre arbítrio para que nós criemos as nossas escolhas e, consequentemente, junto com a lei divina, que tem um funcionamento próprio, possamos atrair ou repelir pessoas, situações e acontecimentos. De forma que, literalmente, todos nós conhecemos a frase que nada acontece por acaso. Mas não acontece mesmo. Não há um só fio de cabelo que caia ao chão, já falava Jesus, sem que o Senhor da vida não saiba ou permita. E não há um só acontecimento que ocorra na sua e na minha vida, sem que a lei divina, de alguma forma, não esteja diretamente envolvida através da lei da atração das nossas energias. Onde é que está a confusão? A confusão é na maneira da gente entender esse processo. Então vamos entender isso. Vamos a algumas explicações técnicas, mas são importantes, né? Muito importantes. Quando a gente vai estudar o Pentateuco de Kardec, muito sabiamente, lógico, conhecia o processo atrativo e muito interessado nesses questionamentos. Ele faz um estudo primoroso sobre o pensamento e dedica vasto conteúdo no livro A Gênese, falando a esse respeito. E um dos pontos centrais, Kardec nos mostra que o pensamento cria, manipula o fluido cósmico universal. De tal forma, fala Kardec, de acordo com a evolução moral do espírito, o pensamento dele é igual a uma mão, manipulando o fluido cósmico da maneira como ele deseja. Tanto isso é verdade que quanto mais puro o espírito, mais rápido é a manifestação do desejo dele. Vide Jesus. Quantos momentos nós encontramos desse? Multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra dessa história? História maravilhosa, né? Estava lá aquela multidão se acotovelando, mais de 5 mil com fome, com sede. Jesus chega perto lá do lago de Tiberíades e chama lá Filipe: meu filho, o que está acontecendo aí? Está assim, o povo está com fome. O que vocês têm aí? Ah, tinha um sujeitinho lá que tinha lá, né, 8 cestos, alguns pães e peixes, 5 pães e 2 peixes. Traz aqui que nós vamos resolver a parada. E aí Jesus vai e multiplica, através do poder da sua vontade, de tal forma que alimentou mais de 5 mil pessoas famintas e ainda sobraram 12 cestos, segundo os evangelistas. Mas um ponto importante aqui é a fala deles, principalmente no Evangelho de João, porque João fala que Jesus, antes de produzir esse fenômeno, ele pede à multidão que estava em pé que se sentasse. Ou seja, a multidão agitada, imagina, 5 mil pessoas, muito mais, né? A narrativa fala de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagina aquele sol escaldante da Palestina, o povo com fome, com sede, ansioso, tenso. É difícil produzir coisas lindas quando há um ambiente de tensão. Então Jesus falou: calma, senta na relva e relaxa.
É verdade. Pois vocês leem, na hora que eles sentaram, Jesus produziu o processo. E ele fez isso em vários outros momentos. Lembra da passagem lá, quando eles estão no barco, estão lá pescando. E aí o tempo fecha. É ou não é? E aí Jesus está tirando um cochilo. Estava lá, tranquilo, né? Som gostoso. Imagina o som de Jesus, vai ser muito bom, né? Som gostoso, som de paz, outro nível. Outro nível. Está lá naquela soneca. Dormir já é bom, imagina dormir, né? Literalmente fala, durma com Jesus. Aí ele fala, eu sou assim, né? E aí começa aquele rolo todo, né? Vento forte para um lado, para o outro, paquinho para um lado, para o outro. Meu Deus do céu, isso vai virar. Cadê o mestre? Está dormindo, acorda o homem, acorda ele. E de repente Jesus vem, ele abre os olhos na maior serenidade do mundo. Quer dizer, o bicho pegando do lado de fora, e Jesus o quê? Tranquilo, porque ele estava conectado com o mundo maior. E quem se conecta com o mundo maior, nunca se confunde com o furacão que está aqui fora. Então Jesus, serenamente, assim como faria na multiplicação dos pães e dos peixes, ordena, uma naturalidade do mundo, ei, sossega, vento, se acalma, imediatamente os ventos cessam. A vontade dele era imediatamente obedecível, porque ele manipulava, usava o fluido cósmico universal pela perfeição da sua vontade, pelo seu amor. Era rápido, era de imediato. Lázaro estava lá cataléptico, 4 dias, o corpo já com um cheiro ruim, como se estivesse realmente morto. A mesma coisa aconteceu com a filha de Jairo. Jesus simplesmente falou, bora, se desenrola daí, vem para cá, anda. Aí Lázaro sai, todo enrola para ser uma múmia. E o povo com medo, porque a vontade de Jesus é perfeita. Então a gente vai aprendendo que quanto mais perto nós ficamos de vibrações elevadas e superiores, mais poderosa se torna a nossa vontade. Emmanuel nos fala disso no livro Pensamento e Vida, o poder da vontade. A vontade do ser na terra depende da pureza do seu coração. Quanto mais nós temos fé de verdade, com pureza de coração, mais forte a vontade. Gente, presta atenção nesse negócio, porque sem pureza de coração nada funciona. Veja que nessa sequência que nós citamos para vocês de Mateus, de 7 a 12, o item 12 é o mais interessante, quase ninguém fala dele. A gente fala muito, no pedi, obtereis, buscai e achareis e assim por diante. Só que sem o último item não adianta nada. O que Jesus fala? Aquilo que quiserdes que os outros vos façam, fazei primeiro a eles. Essa é a lei dos profetas. Jesus deixa claro, ou você vira uma pessoa de bem, se transforma num ser humano de bem, para com frescura, para de se queixar, começa a ser pensamento positivo, começa a fazer o bem, começa a ser generoso, começa a dar o melhor que há em você para os outros, ou nada feito. Nada feito. Só que ele fala para nós. Por isso que muitas vezes não funciona do jeito que fala, mas eu rezo. Aliás, ditado só, quanto mais eu rezo, mais oração me parece. Estamos rezando errado. Rezar da boca para fora não resolve, mas é o rezo do coração, Ricardo. É de verdade. Eu estou lá, eu até choro. Ainda fala assim, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que chorou aconteceu? Se fosse assim, todo beato estava iluminado. Não tem nada a ver. O sentimento puro eleva o mecanismo da prece a um outro patamar. Às vezes eu choro no desespero, a minha prece está vibração pequenininha, murchinha, não vai muito longe. É a fé que transporta montanhas, falava Jesus. Não é o desespero que transporta montanhas. Lembremos disso. Né? Boa parte de nós ora com desespero, com sentimento de miséria, de falta, de desarmonia. Boa parte de nós, quando pede alguma coisa, já pede com medo. Chega a ser engraçado. Fala que não é. Fala que não é. O sujeito falar, Senhor, abençoa fulano que está doente para que melhore meu pai. Pai, nós temos essa educação de nós, Senhor, abençoa. Aí, o pensamento está lá. Meu Deus, ele vai morrer. É isso, a pessoa já está pensando até que eu vou usar no velório. Mas para que está rezando então? Não. Para que você está rezando? Você já acha que não vai funcionar? Ué, então não faz a prece. Uma vez um amigo espiritual que trabalha conosco há muito tempo, eu sempre conto essa história aqui no Cheio em outros lugares. Uma senhora, outro dia fez isso sábado passado, pessoa desesperada falar, mas eu tenho fé em Deus, que Deus me ajude. Minha filha,
Você tem fé em Deus de verdade? Tenho. Você acha que Deus é incompetente? Não. Então, fecha a boca. Serena, baixa o facho. É porque se você acha que Deus é competente, confia. Porque a gente não confia. Oramos errado. A gente ora com dúvida, não com fé. A gente acha que oração é palavra bonita, é chorar, fazer escândalo, chamar a atenção dos outros. E aqueles que acham que quanto mais escândalo faz, mais Deus vai prestar atenção nele? Não. A pessoa se faz de vítima e se sente mal, aí tem autoflagelação. Eu vou ficar mal, vou murchar, vou me sentir triste, abatido. Olha o meu sofrimento, porque Deus vai me ajudar. Vai nessa. É lei divina, cada um segundo as suas obras. Quanto mais eu sofro, mais sofrimento eu tenho. Aonde que está essa matemática que quanto mais eu sofro, mais alegria eu vou ter? Não tem nenhum lugar das histórias de todas as religiões, muito menos no Evangelho. Jesus é claro e inequívoco. Aquele que mais tem, mais ainda lhe será dado. Aquele que pouco possui, o pouco que ainda lhe resta, lhe será tirado. Eu tenho pouca fé, vai perder. Sabe? Eu tenho uma pouca esperança, vou perder. Mas eu tenho muita esperança, ela aumenta. Eu tenho muita fé, ela aumenta. O universo, gente, ele responde imediatamente, no ritmo da nossa evolução, as vibrações que a gente emite. Por isso que a gratidão é um mecanismo tão poderoso. Por isso que no Pai Nosso, Jesus, depois de louvar a Deus, agradece antes de pedir. Ninguém alça sua vibração num patamar superior sem ser grato antes. E a gente reclama demais. É sério, reclama demais. Fala que não é. O quadro aqui, vai lá. É engraçado, né? Está tudo branco. Imagina que tivesse todo o quadro branco com um pontinho preto. Você pergunta, o que você está vendo? Estou vendo um ponto preto no quadro branco. Pô, mas a parte branca ia ser maior, mas a gente vê a exceção. Sabe a história do sujeito, sabe que a blusa bonita, é legal, e tem um fiozinho, esse fiozinho que às vezes fica sem tirar, aí o sujeito sabe que a camisa, pergunta, e aí, o que você achou da minha camisa? Esse fio está pendurado, cara. É uma mania de ver o que a gente acha que é errado. E as pessoas não entendem. Isso vai contra a lei da atração que Jesus nos ofereceu. Isso é sério, muito sério. Todas as vezes que Jesus curava, todas, sem exceção, ele falava o quê? Vá e não peques mais, porque a tua fé se salvou, te curou. A fé é muito importante. O caso de cura do Evangelho mais lindo de todos eles aconteceu curiosamente com um romano. Lembram-se do centurião? Pois é, o homem da centúria, o soldado romano responsável pelos 100 soldados que estavam lá em Cafarnaum. Aquele homem que procura Jesus e fala para Jesus, o senhor não precisa nem na minha casa. Eu tenho soldado que me obedece, eu mando ele fazer, ele obedece. O senhor pede aos seus anjos, vão lá e resolve a parada, mas por favor, salva o meu sangue. E Jesus fala, é a única vez em todos os 4 evangelhos que Jesus é apontado tendo a surpresa pelo tamanho da fé de um homem, principalmente que não era judeu. Jesus fala, em toda Israel eu não vi tamanha fé. Vá e seja conforme a tua vontade. É ou não é? Outra passagem linda, Jesus está lá no barquinho, os discípulos estão lá no barquinho, aí de repente está lá na penumbra, nublado, e aí eles veem à distância um vulto que vinha em direção a eles. Quem será? Quem será? Quem será? E aí o vulto começa a caminhar sobre as águas, e se enchem de temor, de medo. De repente eles observam, eita, olha, se fosse mineiro, falam, uai, é o mestre, né? Uai, o mestre anda sobre as águas, que legal. E aí Pedro fica entusiasmado, eu vou também. E aí pula, começa a andar, vai andar, acho que no meio do caminho ele lembra, epa, eu não sei andar sobre as águas, afunda. Na hora que ele teve dúvida, ele perde todo o benefício. E aí Jesus vai lá e pega ele. Então, meus amigos queridos, a lição que o Evangelho nos traz é que o pedir e obtereis tem força para um coração que realmente está comprometido com uma vibração superior. Não são com palavras apenas, é com uma forma de sentir, uma maneira de viver. O que atrai o benefício não é eu falar do benefício, eu me sentir já sendo beneficiado. É eu ter uma conduta de vida moral congruente com o benefício que eu almejo, senão, nada feito. Muitas vezes eu digo que quero uma coisa, mas penso outra.
Sabe, eu digo que eu quero um ótimo emprego, Senhor, me ajude a vencer a prova do desemprego, melhorar meu salário, meu trabalho, seja lá o que for, estou passando dificuldades, mas de repente eu sou uma pessoa desonesta. Eu tenho prejudicado outras pessoas no meu trabalho, mas eu esqueço, que é assim, né? Na hora que favorece a gente esquece das besteiras. Só que no mundo espiritual não. É impossível lograr a lei divina. Impossível. É uma questão de energia. Eu faço, tenho retorno, coisas boas ou ruins. Então, olha só, é uma questão de cinemática vetorial espiritual. Lembra da escola? Então, eu tenho uma força que aponta para um lado, fiz o mal para alguém. Mas eu estou pedindo com fé uma coisa boa. Bem, uma coisa vai anular a outra. Por isso Jesus fala, trate os outros e dê os outros e você gostaria de receber. Então, a melhor forma da gente orar é tendo uma vida digna. Sem ter uma vida digna, nossas orações vão ficar muito fracas. A misericórdia divina sempre vai ouvir, mas é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Você acha que uma pessoa que se esforça para ser um ser humano de bem, melhor, está lá se esforçando para fazer reforma íntima, ele vai merecer mais ou menos atenção, né, do que uma pessoa que está lá pedindo, mas não faz nada para poder mudar. Né? Então, nós somos convidados a mudar a nossa forma de enxergar a vida, de interagir com a vida. Nós somos convidados a ter uma interação de gratidão e de fé. A gente chama de antecipação do resultado. Os amigos nobres do bem falam muito sobre isso. A física quântica já provou que é assim que funciona o mundo microquântico. Quando nós temos um desejo, imediatamente o universo quanticamente se movimenta em função do observador. A coisa desejada, ela imediatamente acontece. O Dr. John Wheeler, que foi companheiro de Albert Einstein na Universidade de Princeton, desenvolveu uma teoria reconhecidíssima até hoje, chamada universo participativo, onde ele mostra, e fez várias experiências de laboratório, que a presença do observador faz todo o volume de coisa observada se transformar. O John Wheeler mostrou que o universo ele é transformado dioturnamente pela quantidade de pessoas que vibram nele. Obviamente ele fez uma amostragem ligada à Terra, mas está tudo a ver com o que a gente aprende. A gente vê, por exemplo, a foto quando fica ali a estrutura de nosso lar. Nosso lar é o reflexo padrão dos habitantes espirituais do nosso lar. Você vai para Júpiter, um planeta mais evoluído, tem um reflexo padrão da mentalidade dos sentimentos nobres de quem habita Júpiter. Nós vamos para uma cidade umbralina, vai ter o quê? Estrutura proporcional aos sentimentos de sustentação de quem está lá. Então, tudo que está aqui fora começa na matriz aqui dentro. Se eu não gosto da vida que eu tenho, eu preciso reformular a maneira que eu me sinto, a maneira que eu penso, entende? A maneira que eu falo. Então, eu não posso mais duvidar da bondade divina. Eu tenho que alinhar-me com a bondade divina. Então, quando eu vou orar, nós somos convidados a orar com fé, e orar com fé não é da boca para fora, é com a atitude para fora, é o sentimento para fora. É entender, eu quero, por exemplo, melhorar a minha saúde. Legal. Então eu vou pedir a Deus pela minha saúde. Então como é que eu vou orar? Além de pedir ao Senhor da vida força para passar pela aprovação, vou vir me visualizar o quê? Saudável, bem, otimista, né? Vou me visualizar feliz, sem me revoltar. Por mais que as situações sejam difíceis, eu vou me trabalhar para não me revoltar, para não me queixar, para que eu produza boas vibrações. E eu sei pela linha kármica que talvez haja um processo, no meu processo de cura, que talvez não seja assim de imediato. E eu vou pedir ao Senhor paciência, para que eu eleve a minha vibração, aprenda o que eu tenho que aprender. Chega uma hora, gente, que a nossa vibração se eleva de tal forma, que muitas vezes na própria Terra, a causa que havia criado esse efeito da enfermidade some, e aí o processo de cura ou de alívio profundo acontece. Quando a gente ouve falar dessas pessoas, fulano foi curado, a medicina tinha desenganado, né? Beltrano curou, ciclano teve uma bênção, você pode ter certeza que se a história é verdadeira, porque muita coisa não é, mas se a história é verdadeira, é aquele espírito fez por onde atrair aquela cura, não foi só da boca para fora. Foi uma oração de dentro para fora, um modus vivendi, uma maneira de viver. E certamente nem sempre começou nessa existência, vem lá de trás. Então, nós precisamos nos perguntar, onde eu preciso melhorar? Vamos fazer um checklist aqui para nos ajudar. Primeira coisa, pensamento. Porque o que é o alinhamento espiritual? Pensar, falar, sentir e agir com congruência. Então eu começo no meu pensar. Se eu penso coisa ruim, eu vou atrair o quê? Coisa ruim, é lógico. Não.
Imagina, tem gente que já levanta pensando que vai dar errado durante o dia. Se tem alguma coisa que vai dar errado, pá, já deu. O sujeito já levanta sofrendo. Não funciona assim. Não tem jeito, né? Aí quando a gente está abaixo a autoestima, aí complica tudo uma vez. Fala que não. Vai vestir a roupa e já fala, ô dó, que feio tá na minha frente. Ô bichinho, assim não. É engraçado, o sujeito vai para uma paquera, aquelas paqueras, nada de paquerar. Eu vou lá por obrigação, mas ninguém vai olhar para mim. Ó. Não olha, pode ver, tem um monte de gente feia aos olhos da sociedade que vive um monte de gente atrás. Fala que não é. Às vezes não é possível, aquele homem é feio demais. Mas uai, você vai vendo um monte de mulheres atrás dele. Não é possível, aquela moça não é bonita, como é que esses rapazes, esse rapaz bonitão está ali atrás, como é que está assim? Energia. Claro, não estou tirando qualquer tipo de interesse eventual, mas é exceção, mas é energia. Porque beleza é um negócio muito relativo. O que é feio, o que é bonito, isso depende. Não é não? Você vai lá para a África, o que é bonito são mulheres gordinhas. Aliás, quanto mais gorda, melhor. Aqui a gordura não é apreciada. Nós vamos para a China, quanto mais branca e pálida, melhor. Aqui o pessoal quer ficar tudo morando na marra. É relativo. O que é bonito, o que é feio? A beleza espiritual é que conta, é sério. A beleza espiritual é que conta. Então a gente vai aprendendo coisas. Então eu vou mudar. Né? Vou parar de me queixar. Vou me ver bem. Senhor, estou cada vez melhor a cada dia que passa. E se não estou, vou ficar. E o Senhor vai me dar força, eu vou ficar. E aí eu vou lá e faço meu evangelho no lar, porque o evangelho no lar eleva a minha vibração. Me coloco em contato com espíritos nobres que vão ficar na minha casa, que vão me visitar constantemente, vão ajudar a me libertar desses pensamentos obsessivos que eu criei. Que a gente fica com essa onda, porque o obsessor me perturba, não, nós é que perturbamos o obsessor. Deixa o sujeito seguir o caminho dele em paz, se quiser obsidiar de outro. Não. A gente tem que elevar a nossa vibração, porque nós é que os prendemos. Isso é muito sério. Ninguém nos faz mal sem o nosso consentimento, meus amigos. Não existe vítima na vida. Por isso, nunca tenha pena de ninguém. A gente tem que ter compaixão, que é diferente. Ter pena é uma coisa, compaixão é outra. Na compaixão eu entendo que você sofre, vou dar força para você aprender a lição. Assim como o professor que quer que o aluno aprenda, mas não vai fazer a prova no lugar dele. Você dá condições para ele estudar, tira dúvida, mas faça a prova é sua, não é minha. Eu já estudei, fiz a minha, faz a sua. Deus age assim conosco. Deus age assim. Jesus age assim conosco. Jesus falava: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviar. Ele não falou: eu pego o teu fardo e põe nas minhas costas. Isso é compaixão, eu alivio, mas a farda é teu, carrega. É simples assim. Então, quando a gente vai fortalecendo a nossa fé, pode botar os fardos aqui que eu carrego, eu estou forte. É ou não é? Então a gente se queixa menos e ama mais. A gente passa a ver beleza na vida. A gente passa a ver aquele parente difícil literalmente como um presente divino para se reconciliar. Vai saber de quantos problemas passados. A gente passa a ver em algumas situações físicas ou financeiras um desafio para a gente exercitar a criatividade, a fé, a harmonia, a humildade. E vou pedindo a Deus força para vencer o que eu tiver que vencer. Para superar. E na hora que a prova tiver que acabar, que acabe. Caso o senhor precise de uma opinião, senhor, acelere para acabar logo. Não dúvida, não é assim, você segue em frente. Mas é assim, a gente não sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente acha que sabe. Me permitam rapidamente, pelo amor de Deus, sem nenhum intuito de autobiografia, mas ilustrar duas histórias pessoais de como essas coisas funcionam. Por isso que a gente fala com muita assertividade, apesar de tanto defeito que a gente tem, mas com muita assertividade. Muitos anos atrás, quando eu comecei um trabalho de visita aqui no João 23, eu era muito jovem ainda, muito verde, mas todo entusiasmado. Aí nós começamos um trabalho de visita e teve um monte de congruências que confluiu. Eu tinha uma carteirinha do João e podia entrar no hospital a qualquer hora. Aí ia lá, aplicava passe nos pacientes, no CTI. Boa parte dos pacientes, né, pela natureza da gravidade, já estavam quase que desencarnando. Então eu conversava com os profissionais da área da saúde, com técnicos de enfermagem, os enfermeiros, médicos e assim por diante. Na época, a doutora Milza, que era responsável pelo CTI e UTI há 19 anos, fazia um trabalho de culto, entre aspas, no lar, no CTI. E aí fazia uma mensuração do nível de óbito que aumentava, que diminuía, um trabalho muito bonito, como existe em outros países, um trabalho muito sério. Pois bem, nesse contexto, eu, verdinho, chegava lá, não sei como é que está agora, faz tempo que eu não vou, mas eu chegava lá e na época teve uma reforma, tinha uma capela na parte de cima do CTI. Eu passava na capela, pedia proteção, Senhor, protege, e tal, lá para baixo. Aí lá para baixo, que era abaixo, né, no setor, e aí tinha um monte de gente para aplicar passe.
e aplicava os passes. E aí tinha de todas as formas, né? Você tinha lá, como é um hospital pronto-socorro, da pessoa acidentada, ao estuprador que tinha sido esfaqueado na prisão, ao traficante com 15 tiros, você tinha de tudo. A mulher que tinha um problema por causa do parto, um monte de casos que tem em qualquer pronto-socorro. E eu fui vendo muita coisa, vi muita gente desencarnar, gente rezava muito, fiz muitas amizades bonitas. E eu, verde, fiquei entusiasmado, tipo assim, nossa, eu sou bom nisso. Ai, meu Deus do céu, a arrogância que tem, eu sou bom nisso. Por quê? Porque ela rezava, eu ficava feliz. A ideia era essa, ficar feliz. E aí eu rezava assim, Senhor, ajuda a curar o fulano, ajuda a curar o ciclano, ajuda a curar o Beltrano. Então, a maior alegria do mundo. Aí um dia o sujeito que é do viaduto da Lagoinha, foi 4 metros, saiu no jornal e tal, as meninas me chamaram, olha Ricardo, tem uma pessoa aqui. Aí na época eu tinha condição de ir, né? Aí eu fui lá, fiz a prece por ele, me senti bem, senti feliz, Senhor, ajude a melhorar. Nunca mais. Nunca mais. Aí subi, como sempre fazia, quando foi lá em cima que eu cheguei na capelinha, tomei um puxão de orelha que eu nunca mais esqueci. Quem você pensa que é para saber o que é melhor para os pacientes? Você está aqui para poder ser instrumento de Deus ou você quer determinar o destino deles? Já te ocorreu que os filhos também vêm aqui para desencarnar e que o Senhor, achando que está fazendo um bom serviço, às vezes está lá doando energia, está prendendo ele lá, quando o sujeito tem que desencarnar? Tipo assim, toma distraído. Quer ser útil? Diga, Senhor, que aconteça o melhor. E tive uma lição que procuro carregar para o resto da vida. O melhor. Né? E quantas dores já passei, como todo mundo passa, nas dores tem que lembrar, Senhor, aconteça o melhor. Eu brinco na dúvida e falo, mas se o Senhor quiser uma opinião, assim, supostamente, eu acho que o melhor é. Então, assim, a gente precisa aprender a orar. Porque nem sempre nós estamos buscando o melhor. A gente busca porque o nosso ego acha que é melhor, entende? É diferente. Né? Meu ego acha que isso é melhor. O que é melhor? Eu não sei o que é melhor. Eu não sei se você sabe o que é melhor, eu não sei. Então a gente aprende a orar, Senhor, que eu quero o melhor. E nós vamos confiando que o melhor já aconteceu e ficamos felizes agora, antes de acontecer. Isso é fé. Porque se eu falo, que aconteça o melhor, mas eu fico, bem, na dúvida eu vou esperar acontecer para ficar bem. Isso é dúvida. Dúvida a gente já tem. Por isso a maioria das orações não acontece nada. Ou então acontece muito lento, parece aquelas internet de antigamente, lembra? Inho, não era para conectar? Demora. Você colocava, demorava para conectar. Então, nossas preces muitas vezes são que nessa internet, demora para conectar. Conexão da digital é lenta, por quê? É muita dúvida, muito medo, muito ego, muito desespero, que é diferente daquele que ora em paz, ou pelo menos que se esforça para isso. Gente, é lógico que na Terra todos nós temos dores e dificuldades e sofremos, né? É lógico que há momentos dificílimos da nossa existência que a gente fica perdido, completamente perdido, e mesmo conhecendo tudo isso, sabendo de tudo isso, a gente fica perdido, mas que pelo menos a gente se ache logo. Se antes a gente ficava perdido em desespero 2, 3, 5 meses, um ano, fiquemos 2 dias, se recupere logo. Por isso o Evangelho todo dia é importante. Né? Por isso um trabalho social na vida de todos nós é importante. Porque isso nos lembra de que a vida continua, que a gente não pode desistir. Muitos de nós ainda é prisioneiro de um monte de vícios, vários vícios, vários. Bebida, fumo, drogas ilícitas, sexo, dinheiro a todo custo, falar mal das outras pessoas, gritar, berrar, se desesperar, tudo isso são vícios do corpo ou da alma. Guardar raiva, guardar rancor, são vícios, maus hábitos que nos aprisionam. Por quê? Sim, julgar, muito bem lembrado, julgar, e tantos outros que nos aprisionam a uma vibração muito baixinha. Então, na hora que nós vamos orar, essa vibração é baixa. É diferente de uma vibração verdadeira de quem pelo menos se esforça para melhorar. Veja que o Senhor da vida não está medindo perfeição. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. O que é que nós aprendemos, né, do item 4? Quem é o verdadeiro espírita e consequentemente cristão? É aquele que se esforça por domar as suas más inclinações, suas más tendências. Então, no mínimo, meus amigos, nós temos que nos esforçar com lucidez. Não desista de você. Não desista da vida. Jamais. Jamais.
Nós precisamos valorizar cada coisa no nosso caminho, por isso agradeça. Nada mais poderoso do que a gratidão, porque o universo ele responde de imediato. A ciência já prova isso, as ciências espirituais mostram isso, as obras espíritas estão carregadas de exemplos a esse respeito. Se eu estou vibrando na dúvida, eu atraio mais dúvida. Se eu vibro na raiva, eu atraio mais raiva. Se eu vibro no medo, eu atraio mais medo. Então eu falo assim, Senhor, abençoe para o teu emprego, eu estou com medo do desemprego, eu atraio desemprego. Eu estou com medo de doença, eu atraio doença. O meu inconsciente é que gera as vibrações porque é onde eu produzo o meu sentimento. Então pensar bem me predispõe a falar bem, que é o segundo item. Falar coisas boas, saudáveis, não é? Falar coisas lindas, colocar as pessoas para cima, com um tom de voz legal. Isso é treino, porque tem dia que a gente tem vontade de ficar calado e xingar todo mundo mesmo, né? Não é treino, respira fundo, lembra da água da paz? Mãezinha do Chico ensinou para ele, boceja, meu filho, boceja, não reclama. É incrível como quando a gente agradece, na hora da raiva, como o sentimento some. Experimenta. Se você chegou aqui hoje agoniado por alguma coisa, encontra 2, 3 coisas na sua vida para você agradecer na hora da prece. Duvido que você saia daqui com pensamento, com o coração pesado. Não sai. A gratidão ela é higiênica espiritualmente. A vibração se eleva de imediato. Veja que não há nenhuma pessoa em depressão profunda que exercita a gratidão. Ela só olha o que não tem. Você acha que é por acaso? Ela olha o que não tem, ela olha o que falta a ela olha o que ela perdeu. Porque a pessoa que tem depressão não tem o hábito de ser grata. Porque se tivesse, nunca teria entrado em depressão. Porque a gente aprende a ser deprimido. Quem falou isso foi o Dr. Martin Seligman, quando ele desenvolveu a síndrome da vitimização aprendida. Uma pessoa saudável aprende a se deprimir pelo tipo de diálogo interno que sustenta na mente. Do mesmo jeito que uma pessoa depressiva aprende a ser otimista quando muda esse diálogo e começa a se transformar, pensa coisas boas e fala coisas boas. Ah, mas não consigo. Tenta. Ah, mas eu não tenho disciplina. Tenta, claro que tem. É engraçado, o povo fala, eu não tenho disciplina. Como não tem? Gente, para ficar deprimido e triste tem que ser muito disciplinado. Como assim não tem? O sujeito está lá 24 horas por dia pensando que algo vai dar errado. Haja foco. Prova que não. Haja foco. Eu quero aprender desse foco. Ou então a pessoa fica lá julgando o outro, vendo o defeito. Haja disciplina. Tem que canalizar a disciplina. Disciplina, meu filho, você tem sim. Nós temos que canalizar para coisas úteis que prestem. Que prestam serviço para o crescimento do nosso ser. Então, paremos com as nossas dificuldades desnecessárias espirituais e foquemos em palavras nobres. Nós vamos cuidar do nosso chakra laríngeo, falando coisas nobres. Se eu não tenho algo de útil para falar a teu respeito, eu silencio. Se eu não consigo pensar coisas boas a teu respeito, eu oro, para evitar que o pensamento negativo ganhe escopo. Então eu vou levando devagarzinho a vibração. Nem que a minha vibração suba de escada. Até um dia ela subiu de elevador. Mas vai subindo. E aí pronto, se eu estou pensando coisa boa e falando, uma hora você sente, é imediato. Todo sentimento nasce de um pensamento. É assim que funciona a gênese das emoções. A amígdala cerebral fica lá relacionada à produção dos hormônios ligados às nossas emoções. Ela é estimulada pelo pensar. Você pensa coisa boa, gera sentimentos bons. Pensa coisa ruim, gera sentimentos ruins. É ou não é? É assim que funciona. Então, se eu estou pensando coisa boa, falando de coisa boa, eu vou começar a sentir coisas boas. É natural. Toda pessoa que está falando, ai, estou mal, estou sentindo uma coisa, provavelmente está se sentindo mal e está pensando mal. Por isso que quando nós somos frenéticos emocionalmente, é difícil curar. É difícil. Os remédios fazem efeito com muito mais dificuldade. É difícil a espiritualidade ajudar, porque a minha vibração está baixa. E para piorar a situação, somos nós aqui, os religiosos que dão um trabalho danado. Não é quem está lá fora, não, porque esses ainda têm a desculpa da ignorância. E nós vamos usar qual desculpa? Como é que a gente vai falar que não sabia o que tinha que fazer? Sabia sim. Não fez de teimoso, mas sabia sim. E aí a gente fica lá, sofrendo para tentar chamar a atenção de Deus. Fala sério. Não é assim que funciona. Quer chamar a atenção de Deus? Seja feliz. No meio da dor, ore. Não desista. O joelho envergou, suba um passo à frente. Aí nós chamamos a atenção de Deus. Da espiritualidade superior. A gente chama até a atenção daqueles que não querem que o bem prevaleça na terra. Mas não é possível?
fulano está fazendo coisas boas. Em Jesus no Lar, né, Lúcio nos conta várias histórias dos gênios das trevas, e Jesus contando essas histórias, que ficam incomodados com pessoas que fazem bem, os resilientes, do amor. É treino, pode demorar 10 existências, mas nós vamos chegar lá. Não desista. Então, pensa bem, fala bem, sente bem. Aí, consequentemente, age bem. Age uma vez, aí pensa bem, fala bem, sente bem e age bem de novo. Daqui a pouco você tem um novo hábito. Novos hábitos nascem de ações congruentes, com sentimentos congruentes, com fala congruente, com pensamento congruente. Aí você pode ter certeza que a sua oração vai ter muito poder. Porque na hora que eu pedir algo bom para mim, imediatamente a espiritualidade superior olha, rapaz, esse Ricardo merece, olha quanta coisa boa ele está fazendo. Ele se esforça, ainda tem um monte de defeito, mas está se esforçando. Rapaz, a Dona Maria merece. Agora imagina, eu estou lá, malandro que sou eu, né? Malandro, digo que tenho fé, tem nada, sou imprudente, né? Falo mal pelas costas, faço um monte de besteira, não me organizo, não tenho fé, não tenho disciplina para nada, só procuro Deus na hora que o bicho está pegando. Aí eu estou lá depois, na hora da dor, ó Senhor, deixa eu caprichar no choro, Senhor, me ajuda, por favor, está difícil a vida aqui, por favor. Jesus falou que pedir meus homens, meu nome será concedido. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me conceda. E às vezes aquelas vibrações não vão para canto nenhum. Quem falava isso? O Chico. O Chico, quando ainda ia na igreja, falava aquela fila enorme do povo para comungar. Um chegava, o padre colocava a hóstia toda iluminada na boca, de uns apagava a luz. Olha que coisa, apagava a luz. O livro Libertação da Luiz conta essa história. Ao passo que em outros, a hóstia descia pelo sistema digestivo e iluminava uma parte do corpo perispiritual, em que o encarnado com fé estava vibrando e ele se beneficiava. Olha a importância da fé. E aí a gente fica lá duvidando de Deus, está de brincadeira, né? Ou duvidar de Deus, não pode, gente, sério. Vamos nos trabalhar. Eu ajudo você, você me ajuda, a gente se ajuda e a humanidade se ajuda junto. Nós não podemos ceder à tentação dessas queixas, isso nos faz muito mal. A humanidade ainda tem muita gente em guerra, povos egoístas, fratricidas, ainda buscando enriquecimento ilícito, matando outras pessoas, religiões, né, que não são as religiões, são as pessoas, né, achando que são melhores do que as outras. Por quê? Porque suas almas estão desconectadas. Porque é impossível uma alma estar conectada verdadeiramente ao amor divino querer fazer mal a outra pessoa, fazer mal a outro ser. Então, nossa humanidade carece, sim senhor e sim senhora, uma realidade sociológica, não só espiritual, de que nós sejamos pessoas mais gratas, que um coração grato ele é mais amoroso, ele tem um nível de tolerância muito maior, ele lida com a diversidade de uma maneira melhor, com muito mais congruência. É ou não é? Então, não podemos nos queixar e nem sermos irresponsáveis. Tem uma história legal, muito bacana do sujeito, né, que falava, é desses aí que diz que faz e não faz, eu tenho fé, eu vou mover montanha, tudo vai dar certo. E aí ele sai para passear no meio de, né, um local específico, no Campina, o sujeito fala, você não ultrapassa esse lugar não, porque lá tem onça pintada. Pois eu vou, porque eu tenho fé em Deus, Ele me protege. Meu filho, toma juízo, eu vou, porque eu tenho fé em Deus. E a prudência, Deus é maior do que a minha prudência. Não atravessa, ele vai, atravessa, e do outro lado tem uma onça atrás dele. Tu sai daí, vem embora, pega o barco. Homem de pouca fé. Ainda tirou onda. Homem de pouca fé. E a onça se aproximando, e a onça se aproximando. Sai daí, seu maluco! Aí você ajoelha. Senhor, fazei que essa onça tenha uma atitude caridosa para comigo. Fé é outra coisa. Aí a onça, na hora, se ajoelha. Oh, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Que assim seja. Era uma onça espírita. Ia no cheio desse espírito. Quer dizer, não dá, né? Não dá. A gente quer uma coisa, mas não faz por onde. Então, cheguemos em casa, com calma, serenamente, antes de dormir. Pegue lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Tem outros também, mas se quiserem, na sequência que nós falamos, vamos meditar no Sermão do Monte, do item 7 ao item 12.
vamos pedir com a alma aberta, não é? Sem mágoa, sem ressentimento, com alegria. Para com esse pesar, com essas queixas, essa cara fechada, semblante pesado. Todo mundo sofre, não é só você nem só eu, a humanidade tem dificuldade. Isso não vai fazer ninguém ser mais atendido ou menos atendido. A fé nos eleva, a nossa mediocridade espiritual nos diminui. E nós temos motivo suficiente para largar essa mediocridade para lá, porque Jesus veio para nos mostrar o caminho nobre para a gente se libertar. É um dos vícios. A doutrina espírita generosamente nos recorda da nossa natureza espiritual e nos convida à prática do bem. O bem que todos nós podemos fazer com bom ânimo, com alegria, pequenininho que seja, mas nós podemos. Com toda a nossa dor, mas caminhemos, nos esforçando, meus amigos, para melhorar. Não desista de você, sabe, do seu humor, da sua alegria. Com certeza dias difíceis ainda virão, e deixe que eles venham. Se a gente tiver com as costas fortes, nós vamos ter serenidade para passar por eles. Nós vamos ter paz, e a nossa paz vai ser mais forte do que as dificuldades que virão de fora. A luz que nós vamos aos poucos desenvolver vai ser mais forte do que a escuridão das tentações que virão. Por isso, no Pai Nosso, Jesus, depois de louvar a Deus, na primeira parte, ele agradece: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim? Do corpo e do Espírito que me faz mais forte. Aí ele começa a pedir: protege, perdoa, livra da tentação, do mal, e assim por diante. Primeiro, me faz mais forte. Não é? Então, meus amigos queridos, que a bondade divina te abrace em especial uma vez mais na noite de hoje. Que ilumine você, sua família, seu bom ânimo, as pessoas do teu caminho. Que passemos a ser mais amorosos com os animais, com a natureza, com os seres ao nosso redor. Compreendendo aqueles que por algum motivo não nos compreendem ainda. Questão de tempo. Pedindo a Deus misericórdia para nós e também para os outros. Para que os outros também peçam por nós. É uma troca. É uma troca. Para que com a graça do Senhor, dentro em breve, a nossa humanidade esteja com a vibração muito melhor. Em que um dia nós vibremos com os outros, uns pelos outros, com amor verdadeiro, sem nenhum interesse, a não ser ver o outro feliz. Por que você está feliz com a minha felicidade? Porque eu estou feliz. Essa é a resposta. Eu vou ficar feliz com a sua felicidade que me faz feliz. Você vai ficar feliz com a minha porque vai te fazer feliz. Porque o amor, ele se alimenta de si mesmo. E é esse amor que nos conecta à vibração superior, que faz com que a gente peça e obtenha. Vai mal não. Cedo ou tarde, nós vamos chegar lá. É ou não é? Com toda certeza. E, se me permitem, não vou me furtar a oportunidade de convidar a todos aqueles que estão em vibração, que estudam e façam o Evangelho no lar. Aqueles, eu sei que alguns aqui já recebem a nossa pílula do Evangelho, que é a mensagem que a gente grava todos os dias lá no WhatsApp. Quem não recebe, procure alguém para poder receber. Olhe lá no YouTube, nosso amigo Mauro querido sobe todos os dias as pílulas do Evangelho para o YouTube, já deve ter quase uns 200. Nós estamos quase em 50 países semeando o Evangelho, com a ajuda dos amigos de todo mundo. E a gente vai montando a corrente do bem, mostrando que todos nós podemos fazer o bem se a gente está comprometido, ao invés de só ficar passando bobagem, falando besteira, foto de coisa ruim para os outros. Não, nós temos que espalhar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, para nós nos ajudarmos uns aos outros, para na hora de chegar o momento da gente voltar para casa, nossa consciência pelo menos tem paz com a sensação que a gente tentou. É ou não é? Se conseguiu ou não, não sei, mas pelo menos a gente tentou, de verdade. Luz e paz à casa de Sheila, a todos vocês que trabalham em nosso favor e as famílias de cada um. Que assim seja.